Major, o que sabe nos dizer sobre o Projeto Lima? Foi a primeira expedição tripulada para o Sistema Solar Externo, senhor. E o comandante era? Era o meu pai, senhor. Sim, é ele mesmo. Meu pai foi um pioneiro. Ele se sacrificou pela busca por vida inteligente. Eu tinha 16 anos quando ele foi, 29 quando desapareceu. Mensagem arquivada Recianos 3. E foi isso. O que houve com meu pai? O que ele descobriu lá fora? O primeiro homem em Júpiter, o primeiro homem em Saturno, depois... nada. Quais são os requisitos para a vida no universo? Talvez seja um fenômeno exigente e meticuloso, um que só ocorre nos raros casos em que as condições são absolutamente perfeitas. Um evento que exige que cada molécula esteja precisamente alinhada. Ou talvez a vida comece com relativa facilidade, basta juntar algumas moléculas orgânicas aleatórias e a vida inevitavelmente surge. Cada uma dessas possibilidades é amplamente consistente com os nossos dados atuais de vida, o planeta Terra e todos os seus habitantes orgânicos. No entanto, podemos raciocinar um pouco mais longe. O surgimento da vida a partir da matéria não viva é uma coisa, mas e a consciência e inteligência? Apesar de toda a nossa neurociência, bioquímica e filosofia, ainda não temos boas respostas. Termos como inteligência, mente e senciência teimosamente resistem a definições rigorosas. O difícil problema da consciência, como esse estado de autoconsciência surge a partir de, presumimos, substâncias químicas inconscientes, continua sendo um problema de difícil solução. Mesmo diante de todas essas incertezas, muitos filmes de ficção científica assumem a segunda das terríveis possibilidades de Clarke, que não estamos sozinhos no universo, que o cosmos está repleto não apenas de vida, mas vida inteligente. Cada filme tem uma forma particular em se lidar com essa possibilidade, seja de forma amistosa ou medonha, mas a de Astra é diferente. Na superfície, a de Astra parece ser um filme comum de ficção científica. Uma olhada no trailer promete uma tecnologia espacial que, embora avançada, não parece muito distante. Existem vastas estruturas, explosões e a promessa de uma jornada até a borda do sistema solar, mas não antes de termos a batalha mais épica e emocionante e mortal de rovers na superfície lunar. O filme, dirigido por James Gray, está repleto de todas essas coisas que tornam a ficção científica apaixonante. Mas por baixo há algo muito mais íntimo e muito mais verdadeiro. Algo solitário e melancólico. A de Astra é um dos primeiros filmes a considerar explicitamente o terror da primeira possibilidade de Clarke. E se não houver alienígenas? E se, no final, formos apenas nós na vastidão do cosmos? Quando se fala da possibilidade de vida em algum outro lugar do universo, a resposta mais comum que vemos é que é impossível estarmos sozinhos no universo. Afinal de contas, com um número inimaginável de possibilidades para a vida surgir, por que aconteceria somente uma vez? Somente aqui? Contudo, nós aqui da Terra, a vida no planeta Terra, somos o único exemplo de sucesso que conhecemos e simplesmente não temos noção ainda do quão único, do quão especial nós realmente somos. Muito se fala em OVNIs ou discos voadores e que já estaríamos até sendo visitados por outras civilizações galácticas e etc. Contudo, enquanto não houver uma real tentativa deliberada de contato alienígena, isso continua sendo apenas falácias populares, sem provas concretas e, portanto, você pode supor ou raciocinar qualquer outra coisa. Desde simplesmente balões meteorológicos ou testes tecnológicos militares altamente secretos, ou simplesmente são humanos de um futuro distante. Hoje damos continuidade em nossa jornada ao tópico Paradoxo de Fermi.
Nosso objetivo nessa jornada é examinar todas as soluções que conhecemos e que são logicamente consistentes ou populares. E uma delas, uma que chama muita atenção por sua lógica e simplicidade, é a hipótese da Terra rara, que diz que, dadas as condições tão únicas, tão especiais e inquestionáveis de nosso planeta, condições de fato extraordinárias e incomuns, seria praticamente impossível encontrar outros planetas similares à Terra, com as mesmas condições para a vida florescer e prosperar. Tem muita diferença entre essas duas palavras. Então vamos entender o ponto de vista da hipótese da Terra rara como uma solução ao paradoxo de Fermi, e por que muitos intelectuais apoiam essa ideia. E se for verdade que estamos sozinhos no universo, quais seriam os desdobramentos desta revelação? Fazemos coisas importantes aqui, bem importantes. E principalmente vamos responder à pergunta número 1. Quando vamos achar vida inteligente lá fora? Nós sabemos que vamos. Estamos indo até o limite da heliosfera, onde o campo magnético do Sol não vai afetar os instrumentos nem um pouquinho. Nós vamos poder examinar qualquer sistema estelar em busca de vida complexa. Isso nunca foi feito e nós estamos otimistas. Eu sinto sua energia daí de casa. E claro, eu penso em Deus. Eu me impressiono vendo e sentindo a sua presença tão perto. Eu te amo, meu filho. Geralmente, quando vemos filmes de ficção científica espacial, uma tendência evidente que esses filmes compartilham é o fascínio pelo espaço, a magia, o romance das viagens espaciais e, obviamente, alienígenas, sejam bons ou maus. A Ad Astra faz exatamente o oposto disso. Em quase todos os casos, os filmes espaciais estão preocupados com a noção de vida alienígena, mas nunca um filme havia retratado o território obscuro da solidão. A ideia, do meu ponto de vista, mais aterrorizante de estarmos sozinhos. E se não houver nada lá fora? E se nós somos tudo o que importa? Gostamos do senhor mesmo assim, Major McBride. Parece que temos o filho de uma lenda a bordo, pessoal. Pode dizer como o senhor lidou com a ausência do seu pai? Bom, minha mãe ficou muito arrasada. Ela estava muito doente na época. Mas ele era dedicado ao trabalho e aposto que foi difícil para ele também. Roy McBride, interpretado por Brad Pitt, sempre quis ser um astronauta. Para sua sorte, a humanidade se expandiu para além da Terra, estabelecendo colônias na Lua e em Marte. Seu pai, um famoso herói das estrelas, líder da primeira missão à beira do Sistema Solar, liderou uma equipe de exploradores para a órbita de Netuno, além da interferência do Sistema Solar interno. A missão é clara: buscar por vida extraterrestre. Porém, a nave perdeu contato nas profundezas do espaço e toda a tripulação foi dada como morta. Há muito tempo tendo aceitado a dor de perder seu pai, Roy agora é informado pelo controle da missão na Terra que eles acreditam que seu pai e a tripulação ainda estão vivos, porém se recusam a fazer contato com a Terra. Achamos que seu pai ainda está vivo, perto de Netuno. Em seguida, seguimos o protagonista Roy pelo Sistema Solar, visitando a Lua, Marte, uma nave em perigo e eventualmente Netuno, em uma missão de restabelecer contato com seu pai. Vemos flashes de Europa, Encélados, Titã e Ganimedes. Todos os locais do mundo real hoje considerados a melhor esperança para a descoberta de vida no Sistema Solar. A grande ironia de Ad Astra é que, embora a humanidade tenha avançado e expandido seu alcance, não importa para onde olhamos, não encontramos vida. Estamos sozinhos. Roy está totalmente sozinho. E este é um ponto martelado no final do filme, quando Roy finalmente encontra seu pai ainda vivo e descobre que, mesmo depois de todos esses anos, tudo o que eles descobriram é que a humanidade permanece solitária no universo. Ad Astra certamente oferece ação e algumas imagens incríveis. É quase inteiramente um palco de contemplação silenciosa, e quando o pensamento é feito, você fica com uma resposta que talvez não desejasse.
Os humanos estão sozinhos em um universo onde somos a única vida inteligente que existe e que já existiu. E a Terra é o único lugar onde existe e existiu qualquer tipo de vida, inteligente ou não. Com clareza e certeza. Eu estou a caminho de Netuno. A gravidade zero e o longo período de viagem estão me afetando, física e mentalmente. Eu estou sozinho. Sempre pensei que eu gostasse disso. Eu estou sozinho. Mas admito, está me cansando. Estou sozinho. Estou sozinho. Sabe, eu desligo. Se formos apenas nós, isso torna cada pessoa mais importante do que nunca, e a humanidade como um todo muito mais preciosa do que imaginávamos. Ele nos coloca, humanos, não apenas como uma espécie senciente entre bilhões na Terra, mas como a única maneira pela qual o universo tornou-se consciente de si mesmo. É a história do universo tornando-se consciente de que existe através de nós humanos, e de tentar entender a si mesmo. Não se pode abordar essa questão sem primeiro discutir Enrico Fermi. Em 1950, durante o almoço com alguns colegas, Fermi fez duas observações aparentemente óbvias. Primeiro, que o universo é muito antigo e segundo, que é muito grande. Ele questionou, portanto, que dada a idade e o tamanho do universo, deveria ter tido tempo suficiente para se encher de todo tipo de vida inteligente. Afinal, estamos aqui e não há nenhuma razão específica para suspeitar que somos os únicos. Então, onde exatamente estão todos? Por que, olhando para as estrelas, não vemos nenhuma evidência disso? Por que não fomos visitados? Isso ficou conhecido como o paradoxo de Fermi, as duas verdades aparentemente incompatíveis de que a vizinhança celestial deveria estar fortemente populando de vida, mas parecemos estar sozinhos em uma ilha deserta. Essa questão fica mais intrigante quando olhamos para a evolução da humanidade, especificamente quando se considera a rápida taxa de avanço tecnológico que estamos experimentando. Em apenas algumas décadas, passamos do primeiro voo à caminhada na Lua. Embora seja difícil imaginar a tecnologia do próximo século ou dos que se seguirão, não parece irreal que nos estabeleceremos em nosso próprio sistema solar e continuemos indo em frente. O que podemos realizar em 1000 anos, ou em 1 milhão de anos, assumindo, é claro, que ainda estejamos por aqui. Ou seja, o universo existe há vários bilhões de anos. Não deveríamos esperar civilizações avançadas com uma vantagem considerável? Já não poderiam ter explorado e se estabelecido em inúmeras estrelas, espalhando suas pegadas e evidências de sua presença? É esta possível expansão da humanidade no cosmos que cria o verdadeiro paradoxo de Fermi. Se você não acredita que vamos deixar a Terra e colonizar nosso próprio sistema solar, como a Lua, Marte, o cinturão de asteroides e mais além, em viagens interestelares, então não há um verdadeiro paradoxo. No entanto, quando olhamos para as estrelas, encontramos uma arena incrivelmente bela, mas totalmente vazia. Eu sou Cliff McBride, falando do Projeto Lima. Venho informar uma tragédia. Aqui, no limite do sistema solar, algumas pessoas foram incapazes de suportar a pressão psicológica de estar tão longe de casa. Preciso informar a verdade. Organizaram um motim, cometeram atos de sabotagem, tentaram controlar a minha nave.
Fui forçado a reagir com igual seriedade. Nós não vamos voltar. Vamos avançar adiante pelo espaço e vamos encontrar inteligência alienígena. Estou determinado a concluir a missão. Quando se trata da frequência de vida no universo, sem falar da nossa própria galáxia, temos apenas um ponto de dados: nós. O melhor que podemos dizer é que a vida pode existir, mas se existe vida em qualquer outro lugar, ainda resta saber. Cientistas e pensadores sugeriram uma série de explicações para o porquê disso. Talvez seja porque a Terra é realmente única, embora isso pareça cada vez mais improvável. Não sabíamos ao certo se havia algum planeta além do nosso próprio sistema solar antes da primeira detecção confirmada de um exoplaneta em 1992. Até o momento em que faço esse vídeo, são mais de 5.000 exoplanetas confirmados, até mesmo em outra galáxia, em nossa vizinha Andrômeda. E a princípio, isso parece reforçar a sequência histórica de realizações copernicanas, incluindo o reconhecimento de que não somos o centro do universo, que o nosso Sol não gira ao nosso redor, é apenas uma entre bilhões de estrelas na Via Láctea, a descoberta de outras galáxias e o desenvolvimento da teoria da evolução por seleção natural. Tudo isso repetidamente derrubou a humanidade do pedestal que pensávamos ocupar, exigindo que sejamos cada vez mais humildes. Mais uma vez, tendo descoberto que estrelas com planetas ao seu redor são comuns, devemos estar prontos para admitir que não somos nada especiais. Porém, nenhum planeta descoberto até agora é igual à Terra. De Netuno. Executar 7, 2, mais 9. Oi, pai. Admiro sua coragem de vir sozinho, Roy. Você viajou tudo isso, me seguiu até aqui. Certamente o surgimento precoce da vida na Terra parece demonstrar que a vida é um processo relativamente fácil de prosseguir, não é? E com bilhões de planetas somente em nossa galáxia, devemos esperar um universo repleto de vida. Mas essa lógica pode ser falha. E para exemplificar melhor isso, vamos fazer um experimento mental juntos. Esse experimento eu vi pela primeira vez com o professor Keeping do canal Cool Words e é muito interessante. Então, vamos imaginar que eu pego 1 milhão de pessoas e tranco cada uma delas dentro de uma cela de prisão. Uma cela por pessoa. Agora, cada pessoa não sabe dos outros, então de sua perspectiva, eles podem estar sozinhos ou podem ser um de muitos. Cada pessoa tem apenas 1 minuto para abrir a fechadura. Caso contrário, o ocupante será morto. E para ser gentil, vamos dar a cada pessoa um grampo para tentar abrir a fechadura e sair. Então o cronômetro inicia e todos começam a tentar sair. Mas eles não têm ideia do quão difícil é abrir a fechadura. Ela pode ser aberta, mas leva cerca de 100 horas de tentativas e combinações aleatórias antes que acerte correta e a fechadura abra. Bom, depois que o cronômetro terminar, como você pode imaginar, quase todo mundo está morto.
Agora, surpreendentemente, nem todos morreram. Uma pessoa conseguiu escapar. Vamos chamá-lo de Bob. Agora lembre-se que Bob, na verdade, não tem ideia de quantas pessoas foram presas e simplesmente morreram tragicamente. Então imagine que você vai até Bob e pergunte a ele: "Ei, você conseguiu abrir a fechadura? Isso foi difícil?" E ele diria: "Oh, não, de jeito nenhum, foi fácil demais. Na verdade, eu consegui abrir na primeira vez que tentei. Eu fiz isso em 5 segundos." Da perspectiva de Bob, ele só tem um ponto de dados para trabalhar, que é ele mesmo. E de sua perspectiva, foi fácil demais passar por aquela fechadura. Agora, se Bob soubesse dos 999.999 coabitantes mortos, ele certamente iria reavaliar a sua perspectiva e perceber que a fechadura é de fato incrivelmente difícil de abrir. Mas, como ele só conhece os vencedores, ou seja, ele mesmo, seu único ponto de dados diz a ele que a fechadura é fácil, qualquer um pode conseguir. E é claro, da mesma maneira, vamos agora imaginar que cada cela de prisão é um planeta e cada prisioneiro representa uma sopa química, por assim dizer, tentando se tornar viva em um tempo limitado disponível, enquanto o planeta é habitável. Bem, nós somos Bob. A Terra é o planeta que passou pela fechadura e, do nosso ponto de vista, parece muito simples, porque passamos por ela muito facilmente. Mas e quanto a todos os outros? Bem, não temos ideia. Talvez a fechadura seja de fato fácil e existam inúmeros mundos habitados lá fora, apenas esperando que os encontremos. Ou talvez estejamos completamente sozinhos e ninguém mais conseguiu abrir a fechadura. A falta de dados torna muito difícil deduzir o quão raro ou o quão comum nós somos. Um bom exemplo disso é o planeta Marte, considerado habitável bilhões de anos atrás, e uma aposta muito grande para encontrar vida microbiana fossilizada no subsolo, assim como Vênus. Esse achado validaria então que a vida pode florescer em qualquer outro lugar do universo. Porém, também demonstra, por sua vez, que essa estatística também pode ser válida, que há apenas uma pequena janela de tempo em que um planeta pode gerar vida e que a vida, deve ser rápida e persistente. Muito se fala de extremófilos, seres microscópicos que podem sobreviver em regiões muito extremas do planeta Terra e, portanto, poderiam sobreviver em outros planetas com regiões semelhantes. Porém, devemos ter em mente que esses seres possuem mecanismos altamente desenvolvidos por bilhões de anos de evolução aqui na Terra. Isso não significa que a vida simples, pode surgir e evoluir em regiões extremas. Mas um ponto que devemos considerar nesta estatística é que a Terra tem gerado vida por bilhões de anos de forma ininterrupta, e mesmo após eventos de extinção em massa, ela ressurgiu. Então sua janela de tempo é consideravelmente enorme, talvez fora do comum, e por isso raciocinamos que é um planeta único. Minha tripulação examinou todos os dados e não descobriu vida lá fora. Nenhuma outra consciência. Desistiram. O astrofísico John Gribbin faz um argumento inquietante em seu livro Alone in the Universe, ou Sozinhos no Universo, de que uma corrente de eventos e coincidências extremamente improváveis tiveram que ocorrer para que a vida inteligente emergisse. Parece que não estamos somente na zona habitável em nosso sistema solar, mas também na galáxia. Se estivéssemos muito próximo do centro, tudo seria caótico, com eventos quase que esterilizantes, como supernovas e rajadas de raios gama de fusão de estrelas de nêutrons. Se estivéssemos muito longe, nosso sistema planetário teria poucos metais para formar a vida. A presença da Lua e de Júpiter também desempenha um papel fundamental para nos manter seguros. Nossa Lua é grande o suficiente para estabilizar o eixo da Terra e manter ativo o núcleo de ferro terrestre.
que ao girar cria um campo eletromagnético poderoso que nos protege contra os raios cósmicos mortais do Sol e do espaço. Júpiter nos protege como um escudo contra colisões fatais de centenas de asteroides e cometas. Ao que parece, o comum é que os exoplanetas gigantes gasosos encontram-se próximos de suas estrelas. Júpiter, na posição que está, tão longe de sua estrela, seria uma exceção. Aqui na Terra, enquanto a vida começou apenas 1 bilhão de anos após a formação da Terra, foram necessários 2 bilhões entre o surgimento da primeira vida bacteriana e outro bilhão antes que se tornassem amigáveis o suficiente para se agrupar em vida multicelular. A existência de alguns organismos com complexidade biológica cada vez maior parece aumentar com o tempo. Em outras palavras, a variação da complexidade se expande. Mas o tipo mais comum de complexidade permanece básico, unicelular. E dentro de nossa própria pré-história e história, houve uma série de eventos improváveis, incluindo um que ocorreu há cerca de 60 mil anos atrás. Devido a uma catástrofe, a humanidade foi reduzida a apenas 1000 indivíduos. Exatamente isso, 1000 indivíduos em todo o planeta Terra. O palpite de Girbin é que a vida simples pode existir em algum outro lugar da Via Láctea, dada a rapidez com que a vida apareceu pela primeira vez na Terra. Mas somos a única civilização tecnológica na galáxia. Claro, existem outras galáxias, pode-se dizer, mas dada a vastidão de nossa própria galáxia, mesmo isso ainda seria raro e precioso. A questão, em todo caso, é que vivemos em uma época muito interessante, onde descobertas recentes apontam em uma direção, sugerindo que a vida é totalmente comum. E outras descobertas recentes avançam na outra direção, sugerindo como a vida é rara e preciosa. Vida particularmente consciente realmente é. Porque o Projeto Lima mostrou que estamos sozinhos no universo conhecido. Não posso fracassar. Pai, não fracassou. Agora a gente sabe. E só existe a gente. Carl Sagan e Frank Drake eram eternos otimistas que se convenceram de que não estamos sozinhos no universo. Mas um menos familiar, menos popular e sem dúvida uma possibilidade menos atraente, uma possibilidade real, por razões que talvez nunca saibamos, é que podemos muito bem ser o único mundo habitado no universo. Pelo menos dentro da esfera da existência de que somos capazes de observar. Podemos concluir que somos tudo o que existe. Perdido na vastidão do cosmos, nosso planeta é uma partícula solitária na grande escuridão cósmica envolvente. Que responsabilidade é estar vivo neste lugar único! Você poderia viajar por bilhões e bilhões de anos-luz e tudo o que verá será um número incontável de mundos sem vida. Então o que emerge disto é que se um dia a hipótese da Terra rara for confirmada, isto significa que cada um de nós aqui na Terra, cada animal, vegetal, cada ser vivo microscópico seria incrivelmente especial. Você, eu, cada pessoa que você encontra, cada pessoa que você vê, cada pessoa que você amou ou odiou em sua vida, cada um dos bilhões de pessoas que vivem aqui neste planeta seriam incrivelmente especiais, incrivelmente raros. Os diamantes do universo, no jardim do Éden, o pálido ponto azul.